E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo tudo sobre a saída do Zubeldia e a chegada de Hernan Crespo, técnico que volta ao São Paulo depois de alguns longos anos. E quero que você deixe aí, acha que a chegada do Crespo vai ajeitar e organizar a vida do São Paulo para o restante da temporada? Deixa aí a sua opinião. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta de 25 mil inscritos, estamos quase chegando, falta menos de 3 mil inscritos, então se inscreve, dá essa força para esse jovem São Paulino que vos fala. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do Crespo, vai falar muito do Zubeldia, do time, muita coisa. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez ao F-Show, Edu. Fala, Edu, como é que você tá, Xará? Tudo bem? Boa tarde a todos vocês aí que estão no estúdio, ao fã de esportes. Aqui tá mais ou menos tranquilo. O dia já foi mais pesado. Para quem pensou em começar aquela segunda-feira tranquilo, na cobertura do São Paulo, cheguei aqui às 10 da manhã, Edu. E aí até errei, você viu, né? Tava meio friozinho, eu vim com esse casaco polar. Tô cozinhando nesse casaco agora aqui, porque aumentou a temperatura. A temperatura também teve alta aqui no CT. Você falou da malinha, que várias e várias vezes, nesses 14 meses de Zubeldia, eu aqui à tarde, né? Nesse horário, um pouquinho mais tarde, esperando a abertura do Sport Center, Zubeldia passava aqui com a sua comissão técnica, puxando uma daquelas malinhas de aeroporto, né? Aquelas pequenininhas que cabem em cima, e andava até ali, esse conjunto residencial que tem aqui na frente do CT onde ele morava, e a pé, o segurança ainda dava uma caminhada ali até a beira da Marquês de São Vicente para dar uma olhada, ah, tudo tranquilo, ele ia de boa, atendia aqui quem estivesse aqui esperando autógrafo, foto, enfim, o cara que se integrou rapidamente aqui. Pena que o futebol acabou caindo muito nos últimos meses e o Zubeldia deixou o São Paulo hoje. O anúncio oficial saiu por volta de 11h10, 11h15, mas na verdade isso já estava definido desde ontem, Edu, quando o Zubeldia, a gente tem até, depois o Marcel pode puxar aí, espelhar aí, tem uma matéria minha e do Plihal no espn.com.br, nós listamos lá alguns bastidores da queda do Zubeldia, da saída do Zubeldia. Ele colocou o cargo à disposição na quinta, após aquela derrota acachapante para o Vasco, a diretoria disse não, vai descansar, pensa bem que nós queremos que você fique. Nós acreditamos ainda, pelo fato principalmente, Edu e companheiros, do grupo gostar muito e também pela questão financeira, o São Paulo não queria pagar 3 milhões de multa, enfim, queremos que você volte, treine o time, receba aí os jogadores do DM, receba quem sabe mais 1 ou 2 reforços, temos certeza que você vai conseguir dar padrão a esse time. Mas aí o Zubeldia, ao chegar na Argentina, durante o final de semana, conversou com familiares, com o pessoal da comissão técnica e acabou após 83 jogos oficiais, 2 amistosos, 85 no total, 55% de aproveitamento, deixando o São Paulo sem nenhum título. Bem nas Copas, mas muito mal no Campeonato Brasileiro. E olha, Edu, já tem substituto, que é questão de horas para fechar, pode ser anunciado ainda hoje. Hernan Crespo, que não saía com uma linha, mas que teve uma passagem aqui no São Paulo bem interessante, com 2 destaques. Primeiro, conseguiu um título após 11 anos, São Paulo ganhou aquela Copa Sul-Americana, depois ficou 11 anos sem ganhar nada, ganhou o Paulista com o Crespo. Segundo, o Crespo conhece o apoio da torcida da internet, porque durante a sua passagem de 57 jogos, ele nunca jogou com público, porque foi bem a época da pandemia. E é ele que deve vir, viu, Edu? Estou à disposição de vocês aqui. Não, e muito legal, Edu, você trazer esse ambiente, porque realmente muitos treinadores pegaram um time gigantesco para treinar e sem o torcedor estar ali próximo. E agora a questão do Zubeldia, o Edu, só para te liberar também, para trazer mais desse ambiente, o Casares falava muito que tá fechado, vamos seguir e tal. Será que pesou o fato? E aí na redação a gente ficou tentando adivinhar. Pô, como é que foi? Porque ele pediu para sair, agora você traz a informação que ele já tinha pedido e agora pediram para ele pensar e tal. Mas o fato dos caras olharem e pensarem, pô, tem 30 dias aí, né? Vamos mudar agora, senão o cara vai ficar no primeiro tropeço na volta, ele sai. Talvez isso tenha pesado, Edu? Então, Edu, eu quando acabou o jogo contra o Vasco, né, 3-0, 3-1, né, o São Paulo ainda descontou no finalzinho, eu desci até antes do gol do São Paulo, eu já estava sentindo ali um clima, né, no vestiário. O repórter tem muito disso, você foi um grande repórter, você sabe disso, né? Ali no vestiário a gente já, na zona mista, começa a sentir.
pô, se tem uma hora para trocar, é agora, porque vai ter férias até 26 e depois 3 semanas quase de preparação para pegar o Flamengo no dia 13 de julho, no retorno ao Campeonato Brasileiro. Mas, Edu, o que aconteceu? Já na madrugada da sexta, eu praticamente era o último ali, estava terminando o meu VT, meus boletins para sexta-feira, estava até de folga no final de semana, sexta, sábado e domingo, a minha folga ó, foi pro espaço. Aí, Edu, o que aconteceu? Passou um dirigente do futebol ali na zona mista e eu parei ele, né, para conversar com ele e tal, e ele me garantiu, não vamos mexer. E aí eu fui depois pesquisando alguns fatores, né, muito porque o mercado também não oferecia muita coisa, pagar os 3 milhões de multa é complicado, só lembrando, o Crespo chega, São Paulo ficou devendo 2 milhões e 700, o Crespo foi à FIFA, ganhou na FIFA em 22, e o São Paulo ainda está devendo uma parte e vai diluir no salário dele se fechar a contratação dele. Então teria uma dívida de 3 milhões com o Zubeldia. O grupo, Edu, acho que isso está aí o Fábio Luciano, vai poder comentar isso. O grupo gostava muito do Zubeldia. Os resultados não estavam vindo, mas o grupo gostava. Então isso pesava também na conta dos dirigentes, né? Por isso que falaram para ele, ó, vai pra Argentina, pensa bem, você vai descansar lá uma semana, vai comer um churrasco bom, vai ficar com a família, você vai voltar renovado e o grupo vai receber aí Oscar, Lucas Moura, Marcos Antônio, Ferreirinha, todos voltam do DM, mais uma ou duas contratações, já chegou o Dineno, então você vai ter um grupo aí com 6, 7 caras novas pra trabalhar nessa intertemporada, Edu. Só que aí o Zubeldia, claro, o cara acompanha a torcida vaiou o time desde a metade do primeiro tempo até o final do jogo, na rede social estava muito pesado, o Zubeldia deve ter conversado com familiares e com outras pessoas ali da sua confiança e no domingo ele foi irredutível, falou, quero entregar o cargo, o que alivia o São Paulo, não vai ter que pagar os 3 milhões, talvez pague alguma coisa, isso não está definido, mas não vai ter que pagar os 3 milhões e já possibilitou o São Paulo que aproveitasse já no final de semana e fizesse contatos com o Crespo para tentar anunciá-lo ainda hoje até o final da noite, Edu. Valeu, Edu. E certamente pesou também o fato de aqui no F-Show ele ter um algoz, alguém que não dava descanso a ele, que era o Rodrigo Bueno. Ele tem que sair. Até a cartomante que veio sexta-feira falar do Aliás, Mundial, vamos ele dar um perguntou crédito pra aqui. ela. Quem demitiu o senhor Zubeldia foi Gracie. Grace Dorta. A Grace Dorta veio aqui na sexta-feira e aí perguntamos pra ela, o São Paulo vai continuar com o Zubeldia? Ele continua na Libertadores? Ela tirou a carta do chicote. Não vai não. Ela fez a carta e saiu, carta do chicote. Não dá, vai cair, vai sair. Então, mais um acerto. Olha o chicote. A Grace, que acertou a volta do Neymar para o Santos, ela acertou já na sexta-feira a saída do Zubeldia. Muito Parabéns, bem, então mais uma demissão no futebol, é desta vez uma demissão Beto Carreiro. Um abraço, Edu. Olha o chicote aí, Edu. E só falando de cartas, ô Edu, além das cartas da cartomante, tem as cartas do Bueno, né? Que é aquele esquema, né? Ele tirou aquelas cartas tão ruins em relação ao Zubeldia, que é o mesmo que jogar truco e o adversário tá com o casal maior. É sem chance nenhuma, entendeu? Edu? Exatamente. Ele puxou as cartas dele lá e colaborou também, viu? Muito. Tchau, Edu. Do Júlio Casares é tenebrosa. Então, pra muita gente, tem alguns Zubel lovers que estão xingando ele. Poxa, que sacanagem que demitiu o Zubeldia. O Zubeldia mesmo entendeu. O trabalho dele chegou ao limite. Tem gente que fala assim, poxa, mas ele tirava leite de pedra desse time de São Paulo. Ele já não estava tirando leite nenhum dessa pedra. Então, e se é uma pedra mesmo, vamos manter o discurso, Zubel lovers. O São Paulo continua com um elenco curto, fraco. Seja quem assumir, o Guardiola, o Klopp ou o Crespo, vamos também ainda passar um pano. Coitadinho, tem um elenco curto. Eu vou citar, o São Paulo do Crespo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, ele ganhou o Paulista, tirou o São Paulo da fila, fez a alegria de muitos são paulinos jovens que nunca tinham visto o time ser campeão, não são 11 anos, foram 9 anos. Entre 2012, a Sul-Americana e o Paulista de 21, são 9 anos. Olha o time que o São Paulo foi enfrentar o Palmeiras, poderoso do Abel, Crefisa, lá no Allianz Parque, e olha, não complicou porque o Pablo chutou uma bola na lua. E o Thiago Volpe falhou nos 2 jogos. O time do São Paulo, que entrou em campo, no Allianz, para tentar desafiar o Palmeiras, Thiago Volpe, que falhou clamorosamente, o gol do Patrick de Paula no Morumbi que ele toma, falhou muito mal. Defesa, Daniel Alves, veterano já em ladeira abaixo, Miranda, veterano já ladeira abaixo, Arboleda e Léo Pelé. O meio-campo, 4 caras no meio-campo, tudo garotada. Rodrigo Nestor, comecinho de carreira. Gabriel Sara, garotinho, começo de carreira. Lisiero, tá sendo mais uma vez chutado de São Paulo. Esse era o meio-campo de São Paulo, junto com o Luan, volante, que o São Paulo já também tá desprezando, não sei pra onde vai, tá desempregado.
Na frente, Rigoni, que foi um cara que chegou do nada, fez sucesso nos primeiros jogos e depois caiu absurdamente de produção. E no ataque, Pablo. A pior contratação, talvez, da história do São Paulo. A gente vai falar o Daniel Alves, não sei o que e tal. Mas, assim, o São Paulo, até então, quando contratou o Pablo, era o maior valor pago por um jogador. E o São Paulino... Meu Deus, tem o André Silva hoje que é limitadíssimo, né? É um jogador limitadíssimo. Mas talvez o cara prefira hoje até o André Silva em relação ao Pablo. É uma briga boa essa daí, né? Mas, então, hoje você tem Caleri, Dineno, tem Rian Francisco... O Crespo chegando pro São Paulo, ele vai pegar um elenco bem melhor do que aquele que ele ganhou um Paulista e levou o São Paulo às quartas de final da Libertadores. E na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, esse foi um pecado da administração. E agora eu acho que a coisa vai ser diferente. Eu estava falando com o Capita sobre isso. Quando o Crespo assumiu, o São Paulo estava nessa fila que incomodava demais. Falaram para ele estava conhecendo o futebol brasileiro, o primeiro trabalho dele aqui. Trate o Campeonato Paulista como uma Copa do Mundo. Ganhe, faça qualquer coisa, ganhe esse Campeonato Paulista, que é o campeonato mais acessível. Precisamos ganhar um título, precisamos levantar o troféu. Ele poupou time na Libertadores, na fase de grupos, para ganhar o Paulista. Classificou, fez a melhor campanha. São Paulo chegou à final contra o Palmeiras do Abel e decidiu no Morumbi. E ganhou. Pô, já começou o trabalho muito bem. A missão principal, que era sair da fila, foi. E aí ele percebeu que o time do São Paulo tinha limitações, vou apostar mais nas Copas, que é o que o São Paulo tem feito. Fez com o Rogério Ceni, fez com o Dorival, deixa o brasileiro meio de lado e foca nas Copas. Tanto que ele chegou às quartas de final contra o Palmeiras, eliminou o Racing fora, coisa rara pro São Paulo. Aquele time ruim do São Paulo, eliminou o Racing fora. Na Copa do Brasil também avançou um pouquinho ali e tal. Agora, ele vai chegar, obviamente ele vai olhar a tabela, ele já entende o Campeonato Brasileiro. Ali eu acho que o Crespo também talvez... menosprezasse alguns times, pegasse um Cuiabá da vida, um Juventude, ele devia imaginar, pô, não conheço muito esse time, deve ser moleza. E não é. O São Paulo hoje tá apanhando do Mirassol, não ganha do Sport, que não ganha de ninguém, não ganha do Fortaleza numa crise danada, o São Paulo não ganha do Fortaleza, né? Então, eu acho que o Crespo, chegando agora, ele tem, primeiro, um elenco melhor, mais possibilidades para poder trabalhar, variar o elenco, de repente poupar contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e tirar o São Paulo, que ele está com um pé e meio na zona do rebaixamento. E além disso, ele vai ter a torcida. Eu ouvi muitos caras assim, Zubel Lovers e Zubel Haters. A torcida do São Paulo estava muito dividida. Você era? Eu virei Zubel Hater, acabei virando pelo não futebol que o São Paulo estava entregando, estava muito mal. Então o que acontece? A torcida do São Paulo estava dividida. E a força do São Paulo, já especialmente nos últimos 12, 13 anos, nessa crise danada administrativa, a torcida impediu o rebaixamento. O São Paulo teve para cair em 2013, 2017 e 2021. Curiosamente, a cada 4 anos. O São Paulo faz um brasileiro muito ruim e luta para não cair. Em 2013, vamos falar, o Muricy ajudou o São Paulo a escapar. 2017 foi o Hernanes e Dorival. 2021, não sei o quê. A torcida... Cada vez que o São Paulo afundava mais na tabela, mais apoiava. Por isso que a torcida que conduz, virou esse mantra, o Morumbi cheio cada vez mais, mesmo na crise, com times horrorosos. E essa torcida estava abandonando o time. O último jogo contra o Vasco tinham 20 mil São Paulinos. Era Dia dos Namorados, era 20h30, frio do caramba, tudo desculpinha que nos últimos anos não estava acontecendo nada, estava lotado. A torcida já estava cansada. Ia para o Morumbi, sabia que era uma sofrência. São Paulo não ganha de ninguém. Então agora... Com a chegada do Crespo, tudo indica que vai ser isso, recomendo ler com muita informação o site da ESPN, como falou ali o Edu Afonso, matéria que está ali no site da ESPN. Com detalhes do o Jean também, Jean Santos também. Assim. Agora dá pra então, só o seguinte, a torcida do São Paulo, eu imagino, vai voltar a dar mão ao time. Só vamos até as 3. Quem era Zubel Hater vai falar, cara, o elenco continua sendo esse aí, são jogadores que estão aí, entendeu? Se o Caleri tá fora, André Silva, o Dineno, o Rian Francisco, vamos apoiar. Então eu acho que o São Paulo volta a ter uma força, um combustível muito grande, que é a torcida de novo unida em prol do time. Para o São Paulo conseguir alguma coisa, avançar em Copa e sair do rebaixamento brasileiro, precisa ter a torcida. E acho que o melhor da saída do Zubeldia é isso. A torcida do São Paulo de novo se unir, né? Tudo indica que vai ser o Crespo, abraça o cara e vamos todo mundo junto, porque do contrário ia cair. Eu trabalho com o Bubu há muito tempo, muitos anos, e poucas vezes estive tão emocionado. Você está desabafando. Eu acho informação, coração. É porque assim, cara, o coração fala. A bola pune, disse o Muricy, o coração fala. Então, jornalismo com sentimento. Parabéns, Bubu. Parabéns, Bubu. Jornalismo com sentimento. Só que é o seguinte, o pior problema do São Paulo continua lá, que é essa direção incompetente, direção
Desabafo. Na parte financeira assustadora, tenebrosa. O ano passado, o São Paulo teve um déficit de 287 Só uma milhões. coisinha. Essa turma continua lá. E tem hoje racha político lá. Tem a turma do... Já estão pensando na próxima eleição. É o Belmonte, diretor. Que tem gente que não sabe se fica ou não. Hoje, Ô, ele Bubu. tá enfraquecido. O Outen, que é o cara do conselho, é o outro candidato. Parece que o Casares está começando a apoiar o Outen contra o Belmonte. Então tem problema. O Rui Costa estava falando que podia sair, que é diretor. Então a diretoria do São Paulo, que já é complicada junta, tá meio já fragmentando, entendeu? E isso Agora, é um problema. Tem só uma coisinha pra mostrar, Celso. Muita gente fazendo posts nas redes sociais. O Caleri colocou lá na despedida, né, dele. Só pra ter uma ideia, antes, Celso, só pra passar pro Capita, que esse assunto é bom, de como o Edu Afonso tocou num ponto que era o seguinte, olha lá, ele tá agradecendo a Enfim, toda a treta, a briga, a revolta acabou. O Zubeldia não é mais técnico do São Paulo. Página que deve ser virada e o São Paulo e os torcedores devem sim começar a pensar no futuro. O grande debate é, será que o Crespo consegue fazer com esse atual elenco do São Paulo um trabalho melhor do que o Zubeldia? Eu acho que sim, disse isso no vídeo mais cedo e volto a repetir. Para mim, o Crespo é um técnico mais maleável, é um técnico que não se prende tanto como o Zubeldia. O Zubeldia, por um pequeno momento, ele mudou, passou a atuar com 3 zagueiros, mas logo depois voltou para esse maldito 4-2-3-1, onde mesmo sem peças ele continuava insistindo no mesmo sistema, no mesmo tipo de jogo e as coisas só foram decaindo. O Hernan Crespo, ao meu ver, é um técnico mais maleável e pelas comparações que nós vimos aí, o time que o Crespo tinha não era um time tão brilhante assim. Você tinha um time de veteranos, o próprio Miranda já era veterano, o Daniel Alves era um veterano, e um time de garotos. Sara era garoto, Nestor era garoto, Luan era garoto, Lisiero era garoto, todos esses caras eram molecadas. Era um time talvez mais físico, sim, mas era um time de molecada. Você tinha o Caleri, você tinha o Luciano e você tinha o Rigoni que se revezavam ali no time do São Paulo, mas o São Paulo não tinha um elenco vasto. Tanto é que quando os jogadores começaram a se machucar, o time começou a decair e o Crespo acabou sendo demitido. Ao meu ver, o que eu acho que o Crespo deve fazer? Acho que a primeira coisa que o Crespo deve fazer é fazer esse time jogar com a linha de 3, pelo menos até a volta dos reforços. Vamos imaginar que o Crespo pegasse esse time hoje. O Crespo chega e pega esse time hoje com os caras que lá estão. Para mim, ele faz uma linha de 3 com Arboleda, Alan Franco e Ferrarese ou Sabino. Eu prefiro o Ferrarese, ou o próprio Juan Tressoldi, mas eu prefiro o Ferrarese. Os 3 zagueiros, Enzo Dias de um lado, o Cedric do outro, para jogar como ala, e um meio de campo formado por Alisson, Pablo Maia e Matheus Alves. E aí ele iria sim colocar o Luciano na frente e não no meio de campo. Luciano como segundo atacante ao lado do André Silva ou ao lado do Dineno. Ou ele poderia fazer André Silva e Rian Francisco, Dineno e Rian Francisco, Dineno e Luciano. Ele poderia fazer opções. Fazer esse time ser um time mais seguro. E o Crespo tem essa capacidade. Fazer esse time ser um time mais seguro defensivamente, não tomar muitos gols. Você tem um meio de campo físico, né? Você vai ter Alisson e Pablo Maia, que são caras físicos, de boa marcação. O Enzo Dias, de boa marcação. O Cedric Soares, eu não vou falar que ele é um cara físico, mas ele é um cara muito inteligente taticamente. Ele não se desgasta tanto porque ele corre menos, ele sabe os atalhos do campo. Taticamente, o Cedric Soares, ele é muito bom, ele é muito inteligente. Ele não tá numa boa fase atualmente. Mas, gente, se a gente pegar desde quando o Cedric Soares chegou até agora, nos últimos dias, assim, ele é anos-luz mais jogador que o Igor Vinícius. Ele não tá passando por um bom momento, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Ele é um bom jogador. Não tem comparação do Cedric com o Igor Vinícius. O Cedric ele é muito mais inteligente, muito mais técnico, muito mais capacitado para fazer essa função. Ele é um lateral direito muito correto. É brilhante? Longe disso. Mas ele é um lateral direito muito correto. Talvez a chegada do Crespo ajude e faça ele voltar a jogar o que estava jogando alguns meses atrás. Então o Zubeldia pode sim fazer isso. Fazer esse time jogar com a linha de 3. Um 3-5-2.
O Crespo pode fazer isso. E com a chegada a volta e tal, de todos os reforços, aí, cara, aí o céu é o limite. Ele pode, aí, ao invés de colocar o Matheus Alves, manter o sistema, tirar o Matheus Alves, colocar o Oscar para ser o meia, pensador, armador, e colocar o Lucas de segundo atacante, pro Lucas se desgastar menos marcando e poder atuar livre caindo por qualquer lado sem deixar o Lucas preso do lado direito ou do lado esquerdo. O Lucas atuando como segundo atacante bem livre, fazendo o que ele pode fazer de melhor. Vir para receber, cara, ele pode fazer isso. O Zubeldia pode fazer isso. Ou mesmo, talvez, num futuro, atuar num 4-4-2 sem os malditos pontas. Eu acho que o Crespo ele tem capacidade suficiente para montar estratégias durante o jogo. O time de um jeito no primeiro tempo e aí no segundo tempo vai jogar no contra-ataque, monta um time pro contra-ataque, você coloca o Ferreirinha do lado, coloca o Ferreira do outro, com o time adversário cansado. O Crespo tem essa capacidade. O Zubeldia ele sempre foi muito preso ao mesmo sistema e eu já falei para vocês aqui várias vezes. Não tem como você repetir o mesmo processo e esperar um resultado diferente. Se você repete o mesmo processo sempre, o resultado daquele processo vai ser sempre o mesmo. O Crespo foi campeão lá no Catar. Eu tenho até que buscar. Aqui eu vou trazer para vocês no próximo vídeo quantos títulos o Crespo conquistou lá no Catar. Mas o Crespo foi campeão lá no Catar, ele ganhou bagagem, ele treinou jogadores, muitos bons jogadores. Então ele é alguém que pode sim fazer esse time do São Paulo. E aqui eu vou falar mais uma vez. Eu não acho que o Crespo vai chegar e fazer o time do São Paulo uma máquina indestrutível, imbatível, que vai passar o carro em todo mundo. Longe disso. Eu só acho que o Crespo tem capacidade de fazer esse time jogar mais do que vem jogando. Eu não tô pedindo pro São Paulo golear o Palmeiras, golear o Botafogo, golear sabe? Não. Eu não tô pedindo pro São Paulo fazer isso, não. Golear o Flamengo, o Palmeiras. Não. Eu tô pedindo pro São Paulo vai pegar o Vasco. Ganhe. 2-1, 2-0, 1-0. Ganhe do Vasco. Vai pegar o Fortaleza? Ganhe do Fortaleza. 2-1, 2-0. Ganhe do Fortaleza. Vai pegar o Sport? Ganhe do Sport. Vai pegar o Mirassol? Ganhe do Mirassol. É isso que eu quero. Não quero um São Paulo que tome 3-0 do Vasco em casa. E isso é culpa dos desfalques? Eu acho que não. Enfim, a nova era Crespo está começando e você deixa aí o seu comentário. O que você acha da chegada do treinador? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. E valeu.